Texto base de hoje é Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 20. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, o seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Amém? Então nós vemos aqui a vocação dos primeiros apóstolos. Nós vemos aqui no início do texto que após João ser entregue à prisão. Então João ele veio para pregar o arrependimento e ele cumpriu sua missão até o fim. Então quando ele sai de cena, entra Jesus para dar continuidade na missão. Ele pregava o arrependimento e Jesus também vem pregando o arrependimento. Nós vemos aqui que Jesus foi para a Galiléia e pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então aqui é o próprio Jesus que está pedindo, porque as pessoas precisam se arrepender e se voltar para Deus. É o próprio Jesus que está dizendo que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então essa direção de Deus para as nossas vidas, Jesus falando que nós precisamos crer no evangelho. Nós precisamos meditar muito no evangelho e crer e saber o que Deus quer para as nossas vidas. E é o próprio Jesus nos orientando que nós precisamos se arrepender e crer no evangelho. A palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, o Mestre, o Messias, Ele que nos chama ao arrependimento para que nós possamos crer no evangelho. Então nós vemos aqui que nós não podemos somente ler as escrituras e acreditar em algumas coisas e outras coisas deixar de lado. Nós temos que crer em tudo, porque é a palavra do Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Então nós vemos aqui no texto que Jesus, andando junto do mar da Galiléia, ele viu Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, que estavam lançando as redes, porque eles eram pescadores. Então Jesus convida eles: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então nós vemos aqui que eles, deixando tudo, eles seguiram Jesus. E passando mais um pouco à frente, ele viu Tiago e João, seu irmão, os filhos de Zebedeu. Então ele chama eles também, e eles, deixando seu pai, eles seguem a Jesus. Nós vemos aqui que eles não têm nenhuma objeção, eles simplesmente seguem Jesus. Jesus não prometeu nada para eles. Jesus só falou que ia fazer eles pescadores de homens, e eles seguiram a Jesus. Então Jesus ele espera que nós também possamos deixar coisas para seguir Jesus. Jesus ele não pede que a gente deixe tudo, nosso trabalho, deixe as nossas vidas. Nós não precisamos deixar tudo. Nós só precisamos saber o que Deus tem para as nossas vidas, o que Ele quer das nossas vidas. Cabe viver em obediência a Ele. Muitas vezes a gente passa o dia todo, não tem um minuto, uma hora para Deus. Então nós temos que dedicar tempo a Deus. Se Deus é em primeiro lugar nas nossas vidas, nós temos que dedicar tempo a Ele. E quando aqui nós vemos que os primeiros apóstolos deixaram tudo para seguir Jesus, isso não é necessariamente que nós precisamos abandonar tudo e seguir Jesus. Nós podemos seguir Jesus mesmo trabalhando, seguir Jesus mesmo nos nossos afazeres do dia a dia. Mas nós temos um comprometimento e sabendo que Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. A partir do momento que nós tiramos tempos para meditar nas escrituras, tiramos tempo para ir num culto, aprender mais de Deus, quando nós dedicamos tempo a Deus e tudo que nós aprendemos passamos para frente, porque o pouco que nós sabemos pode ser muito para quem não sabe nada. Esse chamado de Jesus aos seus discípulos, esse chamado também é para nós, que nós sabemos que todos aqueles que entregam o coração a Jesus e buscam a servir Jesus, eles são chamados discípulos de Jesus. Então nós somos discípulos de Jesus. Então esse chamado é para as nossas vidas.
Qual é a grande lição desse texto para nossas vidas? Nós vemos aqui que João ele cumpriu a sua missão. Então nós temos que cumprir a nossa missão. E como nós saberemos qual é a nossa missão? Quando nós buscamos no Espírito Santo e pedimos direção a Deus, para Ele nos mostrar, para Ele direcionar qual é a nossa missão. E nós vemos aqui que João saindo de cena entra Jesus pregando o arrependimento do reino de Deus. Então nós aprendemos aqui a lição para a nossa vida, que nós precisamos se arrepender e crer no Evangelho. Isso é o próprio Jesus que nos orienta. Então a segunda lição, nós precisamos crer no Evangelho, se arrepender dos nossos maus caminhos e se voltar para Deus e crer no Evangelho. Crer. Acreditar em tudo que Jesus fala é crer. A terceira lição é que tem um chamado aqui. Jesus chama os seus primeiros discípulos e eles aceitam o convite. Então, a terceira lição, esse chamado também é para as nossas vidas. Jesus está nos chamando para ter um compromisso pessoal com cada um de nós. Jesus não quer dividir o nosso coração com mais nada e com mais ninguém. Ele quer ser o centro do nosso coração, o centro das nossas vidas. Ele quer estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso, nós podemos trabalhar, nós podemos cuidar da nossa família, mas Ele tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós temos que dedicar tempo a Ele. Jesus, Ele quer ter um compromisso pessoal com você. Ele te chama hoje para te ensinar a ser pescador de homens. Ele quer ter esse compromisso pessoal. Ele não quer dividir você com mais nada e com mais ninguém. Ele quer ser o centro da sua vida. E Ele espera que você seja assim como os discípulos aqui. Deixe tudo e siga. Mas não necessariamente que você sair da sua casa, abandonar tudo e seguir Jesus. A gente pode seguir Jesus nos tempos, reservando tempo para Deus e buscando aprender o que Jesus tem para as nossas vidas. Assim nós estamos seguindo Ele. Quando nós buscamos ter uma vida reta com Ele, renunciando a todas as ocasiões de pecado e buscando a cada dia melhorando, a cada dia nos santificando. É essa a grande lição para as nossas vidas, que nós precisamos ser como os discípulos aqui, deixar tudo e seguir Jesus, e servir a Jesus em obediência, servir a Jesus dedicando tempo a Ele, servir a Jesus levando para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, falando do amor de Jesus, que seja uma pequena palavra, mas essa palavra pode mudar a vida de outra pessoa. Então a grande lição para as nossas vidas é que nós precisamos ser obedientes a Jesus, assim como os discípulos dele foram. Deixaram o que eles faziam para aprender o que Jesus tinha para a vida dele. E a cada dia que nós meditamos nas Escrituras, nós aprendemos cada dia o que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos seguindo Jesus. Nós podemos seguir Jesus através das Escrituras. Nós temos a Escritura aqui para nós seguir Jesus. Nós podemos a cada dia ir meditando e nos seguindo Jesus. E tudo que nós aprendemos e passando para frente para que mais pessoas possam seguir Jesus. Para que mais vidas possam conhecer esse amor imenso de Deus para as suas vidas. Mas em primeiro lugar, antes de nós buscar seguir Jesus, nós temos que se arrepender, porque nós vemos que é o próprio Jesus que nos orienta. Ele diz no versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o primeiro passo, nós precisamos se arrepender do nosso mau caminho e se voltar para Deus, entregar o nosso coração a Jesus e crer no Evangelho. Aí nós podemos pedir direção a Deus, o que Ele tem para as nossas vidas. Não precisamos se preocupar em mudar a nossa vida para se aproximar de Jesus. Nós temos que simplesmente se aproximar de Jesus. O Espírito Santo ele vai convencer o nosso coração tudo aquilo que Ele não quer mais para as nossas vidas. Ele convence. E quando nós deixamos de algo por Jesus, a gente não deixa com sofrimento, porque o Espírito Santo já nos convenceu que nós não precisamos mais daquilo. Com amor Ele vem tratando e Ele vem moldando nós de dentro para fora, que a gente deixa coisas que não é mais importante na nossa vida. Então a gente não tem que se preocupar de mudar para ir para Jesus. A gente tem que ir para Jesus para que o Espírito Santo venha moldando nosso coração e venha preparando nós para a nossa missão, assim como João Batista cumpriu a sua missão, assim como Jesus cumpriu a sua missão, assim como os apóstolos de Jesus cumpriram a sua missão. Cada um de nós temos a nossa missão a cumprir.
E como saberemos qual é a nossa missão? Quando nós buscamos aprender com Jesus, Ele vai nos direcionar qual é a nossa missão. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos aqui uma obediência grande dos apóstolos em segui-lo, que nós sejamos como os apóstolos em seguir e servir a Ti, Pai, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, nos entregando totalmente a Ti. Nós sabemos que nós não precisamos abandonar tudo para Te seguir, mas nós podemos seguir-te em obediência, entregando nosso coração a Ti, buscando a viver em obediência a Ti, buscando a cada dia mais deixar as ocasiões de pecado para Te servir. Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, que nós possamos sempre estar ligados em Ti, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Capacita cada um de nós, Senhor, para sermos como os apóstolos, Senhor, seguidores de Ti e levando o Teu Evangelho, levando os Teus ensinamentos para que mais pessoas possam ser alimentadas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.